Olá e bem-vindos! Hoje a gente mergulha em um dos eventos, mais sísmicos do século XX, a Revolução Russa. Um evento gigantesco. E a pergunta que guia a gente é quase inacreditável. Como é que uma dinastia de 300 anos, o Império Russo, simplesmente... Evaporou. Exato. E como um grupo pequeno de revolucionários conseguiu tomar o poder num país daquele tamanho? As fontes que a gente tem aqui pintam um quadro fascinante. Essa é a questão central. Porque não foi uma coisa só, né? Foi tipo uma série de dominós caindo um atrás do outro. Um efeito em cascata. Isso. A nossa análise hoje vai ser quase forense, sabe? A gente vai olhar as rachaduras que já existiam na estrutura do Império, identificar a faísca que começou o incêndio E seguir a fumaça. e seguir a fumaça para entender as consequências que, moldaram o mundo em que a gente vive. É uma história sobre como a desesperança pode virar uma força revolucionária. Gostei dessa abordagem de investigação forense. Então vamos começar pela cena do crime, digamos assim, a Rússia antes de 1917. Isso. O que mais me chocou, relendo o material, foi essa ideia de que a Rússia, no comecinho do século XX, era praticamente um país feudal. Pois é. Parece outra realidade, outro século se a gente compara com o resto da Europa. Como isso era possível? Essa é a chave de tudo. Pensando numa panela de pressão gigante. A Rússia era isso. Uhum. Enquanto, Inglaterra, Alemanha, França já tinham passado por revoluções industriais, a Rússia estava décadas atrasada. Talvez um século. Nossa. A economia era quase toda agrária. E a maioria esmagadora da população, camponeses. Vivendo em condições miseráveis. Muitos eram ex-servos que, na prática, ainda estavam presos à terra. E no topo? No topo, uma aristocracia minúscula, podre de rica e completamente desconectada da realidade do povo. E nas cidades onde a indústria finalmente começava a aparecer, a situação não era muito melhor, né? Pior, em alguns aspectos. Os operários eram, em grande parte, camponeses que tinham acabado de chegar, saíam do campo e eram jogados em fábricas com jornadas de 12, 14 horas. Sem nenhum direito. Nenhum. Salários baixíssimos, nenhuma segurança. E para garantir que ninguém reclamasse, o czar Nicolau II governava com mão de ferro. Polícia secreta, censura... Então essa combinação de atraso no campo com uma industrialização selvagem. Isso. Criou uma tensão social que era, uma bomba relógio. Só faltava a ideologia para canalizar essa raiva toda. E essa ideologia chegou. As nossas fontes apontam direto para o marxismo. Mas aqui fica uma dúvida. Ideias radicais existiam em toda a Europa. Por que o marxismo pegou com tanta força justo na Rússia? O que tinha de tão único ali? Excelente pergunta. O apelo do marxismo na Rússia foi visceral. Não foi só uma coisa intelectual. Como assim? Para um camponês analfabeto ou um operário exausto, a teoria complexa da mais-valia não significava nada. Mas a ideia central, a de que a história é uma luta de classes. E isso eles sentiam na pele. Exatamente, eles viviam isso todo dia. O marxismo deu um nome para o sofrimento deles. Exploração. Deu um inimigo claro. A burguesia, a aristocracia. E o mais importante, deu uma promessa. A promessa de um futuro. Um futuro onde os trabalhadores, que eram a maioria, estariam no poder. Não era uma teoria, era um roteiro para a vingança e para a justiça. Um roteiro que quase foi encenado antes da hora. O material que a gente tem chama A Revolução de 1905 de Ensaio Geral. Isso. E tudo começou com um evento de nome terrível, o Domingo Sangrento. Imagina a cena, janeiro de 1905. Dezenas de milhares de trabalhadores, com as famílias, mulheres, crianças, marchando pacificamente para o Palácio de Inverno do Tsar. Eles não queriam a revolução ainda. Não, eles iam pedir ajuda. Levavam ícones religiosos, retratos do Tsar, que eles ainda viam como o paizinho, o protetor do povo. A petição pedia coisas básicas, jornada de 8 horas, salário mínimo, e a resposta foi? A resposta foram as tropas do Tsar abrindo fogo contra a multidão. Centenas morreram ali. O choque psicológico disso deve ter sido brutal. Foi a morte da inocência de uma nação. Naquele dia, a imagem do czar como o pai protetor foi pulverizada. Ele virou um assassino aos olhos do povo. E a revolta se espalhou. Imensamente.
Greves, motins no exército, levantes no campo. Pressionado, o czar cedeu um pouco e criou a Duma, uma espécie de parlamento. Mas, na prática, era só teatro, né? Uma válvula de escape que não liberava pressão nenhuma. Exato. A Duma tinha poderes tão limitados que era peça de decoração. O czar podia dissolver quando quisesse e fez isso várias vezes. Foi uma promessa vazia que só aumentou o cinismo. Mas o ensaio geral ensinou lições importantes. 2 lições cruciais. Primeira, o czarismo usaria de violência extrema contra o próprio povo. E segunda, os trabalhadores e camponeses organizados tinham um poder imenso. As rachaduras no império estavam expostas. E se 1905 expôs as rachaduras, a Primeira Guerra Mundial foi o terremoto que demoliu o prédio inteiro. Pegou aquela panela de pressão e botou no fogo máximo. O custo para a Rússia foi catastrófico. Milhões de mortos. Milhões. Muitos soldados enviados para o fronte sem arma, sem bota, sem comida. Nas cidades, a economia entrou em colapso. A comida sumiu porque os camponeses estavam morrendo na guerra. A inflação disparou. E o governo se mostrou completamente incompetente. Espetacularmente incompetente, incapaz de gerir a guerra e de cuidar da própria população. E isso destruiu a última gota de lealdade que restava, imagino. Especialmente entre os soldados. Isso é o ponto crucial. O exército era o pilar do czar. Mas o exército era feito de quê? De camponeses. Claro. Aí o soldado lá no fronte começou a pensar: por que eu tô morrendo aqui numa guerra que eu nem entendo, enquanto minha família passa fome em casa? A lealdade mudou de lado. Eles deixaram de ser soldados do czar e passaram a ser camponeses armados. E quando o exército se identifica mais com o povo do que com o regime, o jogo acaba. E foi nesse cenário de caos que veio a Revolução de Fevereiro de 1917. Greves por comida, protestos, o povo gritava por pão. Isso. Mas dessa vez, quando o czar mandou as tropas atirarem, algo diferente aconteceu. As tropas se recusaram e, em muitos casos, se juntaram aos protestos. Foi o fim. Sem o exército, ele não era nada. Nicolau II foi forçado a abdicar e, assim, depois de 300 anos, a dinastia Romanov caiu, quase sem um tiro. Então o czar caiu? Problema resolvido, certo? A monarquia acaba, um governo provisório mais liberal assume. Por que a revolução não parou aí? Porque o governo provisório cometeu um erro fatal, um erro de cálculo político gigantesco. Qual foi? Pressionado pelos aliados, França, Reino Unido, e por um senso de orgulho nacional, eles decidiram manter a Rússia na guerra. Nossa. Para a população, isso deve ter sido um tapa na cara. Foi. O povo pensou, a gente derrubou o czar para acabar com o sofrimento e nada mudou. A guerra continua, a fome continua, e isso criou um vácuo de poder. Um vácuo imenso. Uma sensação de traição que abriu a porta para quem tivesse uma proposta mais radical e mais alinhada com o que o povo queria. E nesse vácuo entra em cena Lenin e os bolcheviques. Com uma mensagem que, segundo o material, era de uma simplicidade genial. Paz, pão e terra. Era um slogan perfeito. Cada palavra era uma chave. Paz para os soldados exaustos, pão para os trabalhadores famintos das cidades e terra para os camponeses. O sonho ancestral de possuir o solo que cultivavam. Entendeu o que o povo queria e prometeu entregar. E eles não ficaram só na promessa. Em outubro de 1917, os bolcheviques agiram. Ação direta. A tomada do Palácio de Inverno, a sede do governo. Essa foi a Revolução de Outubro, a Revolução Socialista. Lenin no poder, e as primeiras medidas foram tão radicais quanto o slogan. Imediatas e radicais. Primeiro, paz. Tiraram a Rússia da guerra, custe o que custar. Segundo, terra. Distribuíram as terras da nobreza e da igreja para os camponeses. E o pão, no caso, o controle da economia. Isso. Nacionalizaram os bancos, deram aos trabalhadores o controle das fábricas. Em questão de dias, eles viraram a estrutura da Rússia de cabeça para baixo. Claro que essa tomada de poder não seria aceita sem luta. E o que veio depois foi um dos períodos mais brutais da história russa, a Guerra Civil, de 1918 a 1921.
De um lado, o Exército Vermelho, dos bolcheviques, do outro, o Exército Branco, que era uma salada. Tinha de tudo ali, né? Tinha monarquista, liberal e até potências estrangeiras, apavoradas com a ideia de um país socialista gigante. E o que é fascinante é como essa guerra forjou o DNA do futuro Estado soviético, não é? Com certeza. Para vencer, os bolcheviques tiveram que ser implacáveis. Centralizaram o poder, criaram uma polícia política, a tcheca, para eliminar opositores, militarizaram a economia. E essas ferramentas de guerra... Não foram guardadas na gaveta depois. Elas se tornaram a essência do novo regime. A vitória não só consolidou o poder deles, ela mudou a natureza autoritária do Estado que estava nascendo. Com a vitória, o poder bolchevique estava consolidado. E em 1922, eles criam um novo país no mapa, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Isso. Mas logo depois, Lenin morre, em 24, e uma nova figura sobe ao poder, alguém que levaria esse autoritarismo a um nível extremo, Joseph Stalin. A era Stalin é o próximo capítulo, e é marcada por uma dualidade brutal. Por um lado, Stalin era obcecado com a ideia de industrializar o URSS a qualquer custo. Para sobreviver num mundo capitalista hostil. Exato. E ele conseguiu. Com os planos quinquenais, ele arrastou a Rússia da era do arado de madeira para a era industrial em uma década. Transformou a URSS numa superpotência. Uma superpotência capaz de derrotar a Alemanha nazista, eventualmente. Exato. Mas o custo humano dessa transformação foi... astronômico. Terrível. A industrialização foi feita à custa da vida de milhões. A promessa de terra foi traída com a coletivização forçada, que causou fomes que mataram milhões. E a repressão política? Total. Qualquer oposição, real ou imaginária, era esmagada. Ele criou os gulags, os campos de trabalho forçado e um culto à personalidade paranoico. Stalin construiu uma superpotência, mas sobre uma fundação de medo e cadáveres. É um legado terrivelmente complexo. Olhando para toda essa jornada do colapso do Czar à consolidação da URSS, fica claro por que esse evento marcou tanto o século XX. Marcou profundamente. Foi a primeira vez que uma revolução inspirada nas ideias de Marx foi vitoriosa, criou um modelo alternativo ao capitalismo e inspirou movimentos no mundo todo, da China a Cuba. E, claro, estabeleceu o tabuleiro para o grande conflito que viria a seguir, a Guerra Fria. A Revolução Russa não foi só uma mudança de governo. Foi uma tentativa de criar um tipo de sociedade e de ser humano completamente novos. Um experimento audacioso e, em muitos aspectos, trágico. E as ondas de choque daquela explosão de 1917 continuaram se propagando por mais de 70 anos. E o debate sobre o significado disso tudo continua mais vivo do que nunca. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final. O lema bolchevique, paz, pão e terra, foi um fator decisivo. Era simples, direto e falava as necessidades mais profundas das pessoas. Com certeza. A pergunta que fica é: até que ponto as promessas que miram diretamente nas necessidades mais básicas, segurança, comida, dignidade, continuam sendo a força mais poderosa para desafiar e derrubar estruturas de poder, mesmo aquelas que parecem eternas e inabaláveis?